Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus, um dia de vitórias, um dia de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou o que faz uma pessoa ter um bom ou mau caráter? Será que é algo que nasce com ela ou que se desenvolve ao longo da vida? Será que depende das circunstâncias ou das escolhas que ela faz? Você já se perguntou como seria a sua vida se você tivesse um caráter diferente? Se você fosse mais honesto, mais fiel, mais generoso, mais humilde? Ou se você fosse mais egoísta, mais mentiroso, mais infiel, mais orgulhoso? Será que há exemplos na Bíblia? Estas questões e as respostas nós vamos ver a partir de agora. Deus colocou no nosso coração falarmos a respeito do bom e do mau caráter. E a Bíblia nos mostra que o caráter é algo muito importante para Deus e para os homens. O caráter é um conjunto de características e traços que definem a nossa maneira de agir e de reagir diante das situações da vida. O caráter revela quem nós somos de verdade, por dentro e por fora. Mas nem todos os homens têm um bom caráter. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de homens que tinham um caráter maléfico, que andavam com a perversidade na boca e que praticavam o mal no coração. Estes homens não agradaram a Deus e nem a sociedade. Eles sofreram as consequências de suas más escolhas e acabaram em desgraça. Vamos então falar 4 homens que a Bíblia destaca pelo seu bom caráter e 4 que se tornaram infames pelo seu mau caráter. Vamos ver o que podemos aprender com eles e como podemos aplicar estas lições em nossas vidas. O primeiro homem de bom caráter é José, o filho de Jacó. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e levado para o Egito, onde sofreu várias injustiças e tentações, mas ele nunca perdeu a fé em Deus e nem a integridade moral. Ele resistiu à sedução da esposa de Potifar e o seu senhor, e foi preso injustamente. Mas Deus estava com ele e o fez prosperar em tudo que fazia. Ele interpretou os sonhos de Faraó e foi colocado como governador do Egito, salvando o país e a sua família da fome. Ele perdoou os seus irmãos, se reconciliou com eles. José é um exemplo de fidelidade, honestidade, sabedoria e perdão. O segundo homem de bom caráter é Daniel, o profeta. Ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com os outros jovens judeus, e foi educado na cultura e na língua dos caldeus. Mas ele não se contaminou com as iguarias do rei, nem se curvou diante dos teus ídolos. Ele se manteve fiel ao seu Deus e à sua lei. Ele se destacou pela sua inteligência e pelo dom de interpretar os sonhos e visões. Ele serviu a vários reis babilônicos e persas com lealdade e também com competência. Ele enfrentou a inveja, a conspiração de seus inimigos que tentaram eliminá-lo, jogando na cova dos leões. Mas Deus o livrou milagrosamente e exaltou ainda mais. Daniel é um exemplo de santidade, coragem, humildade e confiança. O terceiro homem de bom caráter é Davi, o rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para suceder a Saul, que havia desobedecido ao Senhor. Ele era um jovem pastor de ovelhas, mas também um valente guerreiro, um músico talentoso, um poeta inspirado. Ele derrotou o gigante Golias com uma pedra e uma funda, mostrando a sua fé em Deus e também a sua ousadia. Ele foi perseguido por Saul, que tinha ciúmes dele, mas nunca levantou a mão contra ele, respeitando a sua autoridade. Ele se tornou rei de Israel e uniu as tribos sob o seu governo. Ele conquistou Jerusalém e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Ele planejou construir um templo para Deus, mas recebeu a promessa de que Deus lhe daria uma dinastia eterna. Ele cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e também o assassinato de Urias, mas se arrependeu profundamente e recebeu o perdão de Deus. Ele enfrentou rebeliões e guerras, mas sempre confiou na misericórdia de Deus. Davi é um exemplo de amor, arrependimento, adoração e esperança. O quarto homem de bom caráter é Paulo, o apóstolo. Ele era um judeu zeloso da tribo de Benjamim, fariseu e mestre da lei. Ele perseguia os cristãos com violência, pensando que estava servindo a Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco que mudou a sua vida radicalmente. Ele se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores pregadores do evangelho de
todos os tempos. Ele viajou por todo o mundo antigo, fundando igrejas e ensinando os novos convertidos. Ele escreveu cartas inspiradas pelo Espírito Santo que fazem parte do Novo Testamento. Ele enfrentou muitas dificuldades, como prisões, açoites, naufrágios, fome, sede, frio, perseguições e traições. Mas ele nunca desistiu da sua missão, nem deixou de amar a Cristo e a sua igreja. Ele terminou a sua carreira como mártir em Roma, mas deixou um legado inestimável para a história do cristianismo. Paulo é um exemplo de conversão, de trabalho para o reino de Deus. Agora, vamos apresentar o mau caráter. Homens que fizeram tudo para desagradar a Deus e com as suas atitudes más colocaram muitas pessoas em perigo. Acabe foi um rei de Israel que fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele se casou com Jezabel, uma mulher idólatra e cruel, que influenciou a adorar falsos deuses, a perseguir os profetas de Deus. Acabe também foi cobiçoso e injusto. Ele quis tomar a vinha de Nabote, um homem inocente, e mandou matá-lo para ficar com a sua propriedade. Por causa disso, Deus enviou o profeta Elias para anunciar o seu juízo sobre ele e sobre a sua casa. Acabe morreu em uma batalha contra os sírios e os cães lamberam o seu sangue. Judas foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele não era fiel ao seu mestre. Ele era avarento e ladrão. Ele roubava o dinheiro que era dado para o sustento do ministério de Jesus e dos apóstolos. Judas também foi traidor. Ele se vendeu por 30 moedas de prata e entregou Jesus aos seus inimigos com um beijo. Ele se arrependeu do que fez, mas não buscou perdão de Deus. Dizem os historiadores que ele se enforcou em um campo, aquele mesmo que foi comprado com o próprio dinheiro da traição, o campo de sangue. Ananias foi um dos primeiros cristãos da igreja primitiva, mas ele não era sincero com Deus nem com os homens. Ele era hipócrita e mentiroso. Ele vendeu uma propriedade e fingiu que estava dando todo o dinheiro para a igreja, mas na verdade ele guardou uma parte para si. Ele quis enganar o Espírito Santo e os apóstolos, mas Deus revelou a sua mentira por meio do apóstolo Pedro, que o confrontou severamente. Ananias caiu morto aos pés de Pedro. Um outro homem muito tirano foi Herodes. Foi um rei da Judéia que fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele era soberbo, ele era cruel. Ele mandou matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, tentando eliminar a Jesus Cristo, o verdadeiro rei dos judeus. Esses 4 homens nos mostram como o caráter maléfico pode levar à ruína e também à morte. Eles nos ensinam a não seguir os seus maus exemplos, mas buscar ter um caráter segundo o coração de Deus. Deus quer transformar o nosso caráter pela sua graça, pelo seu Espírito Santo. Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, o maior exemplo de integridade na Bíblia. Ele quer nos dar o caráter honesto, fiel, generoso, humilde e sensato. E você? Como está o seu caráter? Você tem sido uma pessoa íntegra diante de Deus e dos homens? Você tem refletido o caráter de Cristo em suas atitudes? Eu te convido a fazer uma reflexão sobre o seu caráter hoje e pedir a Deus que te ajude a melhorar nessa área se ela estiver ruim. Vamos juntos fazer uma oração. Mas antes, eu queria te convidar a participar do nosso canal e a evangelizar mais pessoas. É bem fácil. Primeiro, você se inscreve no canal. Depois, vai no sininho de notificações. É muito importante. Clica na opção Todas e pronto, você já está contribuindo com o canal e para que as mensagens postadas cheguem mais longe. Viu como é fácil? Agora, o YouTube vai te avisar todas as vezes que nós colocarmos novos vídeos e você não vai perder nenhuma mensagem. Agora sim, vamos juntos fazer uma oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor, ser honestos, queremos ser pessoas boas, pessoas com caráter, que aqueles que estão fora possam dizer, meu Pai, que verdadeiramente servimos a Deus, que somos honestos, que somos pessoas afeiçoadas e boas, e que o Senhor possa, meu Pai, sentir a alegria em nós e assim, meu Deus, poder também nos abençoar. Quero, meu Pai, aproveitar este momento e pedir por esse meu irmão que talvez esteja passando por uma situação indesejada, passando por algo muito difícil e triste, que o Senhor possa entrar nestas situações, abençoar este meu irmão, dar a vitória para ele e assim ele poder dizer que só o Senhor é Deus.
Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você, meu irmão, seja abençoado. Tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.